Graça e paz a todos, que Deus nos abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos esperar os irmãos aí entrarem na live, fique à vontade. Já peço aos irmãos que compartilhem essa live nas suas redes sociais, compartilhe com o maior número de pessoas. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é santo. Abram suas Bíblias, por favor, irmãos, lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Gálatas 1, versículo de número 8. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Amanhã, a partir das 19 horas, horário de Brasília, nós teremos uma grande live com o Pastor Neto, uma grande palavra, um grande culto ao Senhor, que você da mesma forma acompanhe de começo ao fim, compartilhe, seja alimentado pela palavra do Senhor. Quarta-feira também nós teremos uma grande palavra com Deus do Mira. Deus vai usá-lo também tremendamente aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que se encontra sem igreja, você se encontra afastado, sem nenhuma cobertura, eu lhe convido a entrar em contato conosco. Por exemplo, através dessa live agora, comente aí embaixo, faça seu comentário, entre em contato com os líderes, o pastor Neto, a pastora Cris, os 12 líderes, e nós vamos estar cuidando, nós vamos estar junto com você na sua situação, orando, te direcionando, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre a sua vida. Outra coisa também que vale a pena ressaltarmos é o nosso seminário. Glória a Deus, está chegando, hein? Estamos felizes, dia 16 e 17 de maio. Vai ser uma grande bênção. O seminário Eu Sou Sal. Eu sou sal. Jesus disse: vós sois o sal. Nós somos o sal. E nós vamos aprender nesse seminário coisas maravilhosas. Vai ser marcante. Eu vou. Nós vamos nos inscrever. A inscrição é somente R$20. É apenas um valor simbólico. Apenas simbólico. E esse valor vai ser investido na obra de Deus, para que nós possamos sair adiante nas coisas do Senhor. Então, 16 e 17 de maio, não marque outra coisa a não ser esse seminário. Vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus, vai ser online. O pastor Neto acabou de me lembrar aqui. Vai ser online por conta, né, da pandemia, de todas essas coisas. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu essas ferramentas, né? E aí nós podemos alcançar as vidas. Então, é isso aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu silenciar o meu celular aqui, que tá todas as notificações estão saindo aqui. Um grande abraço aí a todos os nossos irmãos aí no Acre. Nossos irmãos no Acre sejam abençoados aí pela presença de Deus. Os irmãos do Rio de Janeiro, os irmãos do estado de São Paulo, em todas as cidades e os demais lugares do Brasil, e talvez até fora do Brasil, se estiver acompanhando aí nos grupos, nas redes sociais, aí, em nome do Senhor Jesus. Deus é sensacional. Então, já abrimos as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Vamos orar ao Senhor antes de nós começarmos essa live. Senhor Deus, diante dessa nuvem de testemunho, desses irmãos que estão me acompanhando agora, dos pastores que estão aqui comigo, eu te peço, ó Deus, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, me use nesta noite uma vez mais, ó Deus. Que teu Espírito Santo venha fluir nos corações, ó Deus. Que a tua presença venha inundar as vidas, meu Deus, de uma forma extraordinária, meu Deus, em nome de Jesus.
A começar por mim, quebranta corações, ó Deus. A começar por mim, purifica nossas vidas, ó Deus. A começar por mim, ó Deus, abre, ó Deus, os nossos ouvidos para que possamos ouvir a santa palavra do Senhor, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós queremos te adorar na excelência do teu amor, meu Deus. Nós exaltamos o teu nome, o Senhor é bondoso demais, Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre clichês cristãos não bíblicos. Vamos falar hoje sobre clichês ou jargões, frases supostamente cristãs que não estão na Bíblia. Aleluia. Esse é meu intuito hoje. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O texto que nós lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 8. O texto ele vai ressaltar uma grande preocupação de Paulo escrevendo aos Gálatas. No começo da igreja, na era apostólica e pós-apostólica, a igreja passou por diversas perseguições e diversas tentativas de infiltrações no Evangelho do Senhor. Nós vemos a filosofia do lado dos gregos e a política pelo lado dos romanos tentando destruir ou tentando deturpar as sagradas escrituras, ou até então na época os irmãos em Cristo tentando tirá-los, porque só alguns anos depois, 50 anos em diante, que começaram a escrever as cartas dos evangelhos. Os docetistas tentavam com suas mentiras dizer que Jesus Cristo não veio em carne, e João refuta dizendo que o Senhor Jesus Cristo se manifestou em carne e vimos a sua glória como a glória unigênita, como a glória do unigênito do Pai, cheio de poder e de graça. Os gregos, com a sua sabedoria, vinham com os gnosticismo, afirmavam que através do conhecimento alcançava-se uma divindade, mas Paulo refuta dizendo que ele não veio com palavra de persuasão humana, mas com demonstração de poder. Paulo refutava os mesmos, mostrando que o poder do Espírito Santo é maior do que o conhecimento filosófico. Paulo, ao proteger os irmãos também, porque há uma perseguição dos judeus que os mesmos maldiziam a cruz, mas Paulo afirma nas Escrituras que a cruz, que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Passaram muitos anos, houve concílios, houve muitas coisas, e ainda nos dias de hoje muitos tentam distorcer a santa verdade do Senhor. Infiltra-se de diversa forma, ou de diversas formas, na igreja de Deus. E uma das formas que nós vamos falar hoje são através de frases e clichês que não são bíblicos e que estão de certa forma querendo ser canonizados, ou seja, querendo ser santificados em nosso meio. Mas nós somos jovens cheios do Espírito Santo e também jovens cheios do conhecimento. Nós temos diversas músicas, e perdão por ser bem sincero para vocês, existem muitas músicas gospel, que eu não gosto nem desse nome, que são mais secular do que muita música do mundo. No entanto,
nós, ao examinar as Escrituras, precisamos examinar essas coisas. Muitas frases que é dita, que é falada nos púlpitos ou nas bocas de muitos cristãos, não estão escritos na palavra do Senhor. Quem nunca ouviu a frase que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Inclusive eu mesmo já disse isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É uma frase até legal, é uma frase até bacana, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela não se encontra aqui, nem indireta ou diretamente. Se isso fosse verdade, que se não vem pelo amor, vem pela dor, a primeira afirmação que nós podemos afirmar aqui é que todas as pessoas seriam salvas. Se não vem pelo amor, vem pela dor, ou seja, de alguma forma, de alguma vertente, a pessoa vai vir a Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: tem inferno e tem céus. Nós precisamos escolher, ou seja, há distinção de pessoas. Logo, nós podemos afirmar que não é simplesmente vir pela dor ou pelo amor. Existiram homens na Bíblia que tiveram dor, mas não vieram. Quando eu abro a minha Bíblia em Êxodo, por exemplo, eu vejo Faraó. O Senhor fez tantas coisas no Egito. Inclusive eu estou lendo até o livro de Êxodo, eu estou estudando sobre ele, né? Eu leio livros simultâneos, mas estou lendo Êxodo. Então você vê que o Senhor jogou mostrou várias maravilhas, as 10 pragas bem conhecidas, né? A morte dos egípcios que tentaram pegar o povo de Israel na travessia, e o Senhor matou a todos. Mas Faraó de nenhuma forma se arrependeu. Era o falso arrependimento. Ele dizia: eu estou arrependido, mas quando via a bonança, logo ele voltava a desobedecer a Deus. Logo tinha uma dor, mas não tinha um arrependimento. Nós pensamos também em Saul. Saul, diversas formas, a Bíblia até afirma que ele se arrependeu, mas foi um falso arrependimento. Saul se perdeu no meio da caminhada. Quando nós pensamos no Novo Testamento, Judas não veio nem pelo amor e nem pela dor. Nós sabemos que ele traiu o Senhor e o mesmo se suicidou. Então a afirmação de que uma pessoa vem pelo amor, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, é antibíblica. E deixa eu falar uma coisa para vocês: tem iludido muitos jovens. Inclusive, eu vou contar o meu próprio testemunho. Eu estou na caminhada com Cristo, hoje tenho 29 anos. Eu comecei a caminhar com o Senhor firme dos 19 em diante. Vamos colocar 20 anos em diante. Eu tenho 9 anos servindo ao Senhor. Mas antes, dos 15 até os 19, foi idas e voltas. Então eu recebi a profecia de alguns homens de Deus. Eu não vou entrar no mérito que isso é de Deus ou não é de Deus, foi o Senhor ou não foi o Senhor. Não quero entrar nesse mérito. Então eu ficava no coração afastado do Senhor, fazendo todas as coisas erradas e pensando: se não vem pelo amor, eu vou vir pela dor. De alguma forma eu vou pelo Senhor, então estou tranquilo, eu vou voltar. Mas isso não é verdade, porque muitos dos meus amigos de infância entraram na igreja e foram muito usados, mas infelizmente morreram em seus pecados e não voltaram nem pelo amor e nem pela dor. Infelizmente, a pessoa vai chegar a Cristo não pelo amor e não pela dor. Uma pessoa vai chegar a Cristo pelo reconhecimento de que ela é pecadora e necessita de um Salvador. O Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para salvar a humanidade. É dessa forma que nós vamos para Deus, em nome de Jesus. Reconhecimento seria a palavra adequada para esse momento, em nome de Jesus.
Quem de nós também nunca ouvimos a frase: toda religião leva a Deus? Você que está me assistindo com certeza já ouviu isso, talvez até falou. Toda religião leva a Deus. Eu costumo dizer que no olhar social, no ponto de vista meramente humano, a religião ela não é ruim. Dificilmente você vai ver uma religião que induz você a roubar, a assaltar, a ser uma má pessoa. Dificilmente você vai ver uma religião. No olhar humano é tudo bonito e maravilhoso. No entanto, a afirmação que nós acabamos de ler, dizendo que toda religião leva a Deus, é uma inverdade. A frase correta seria: toda religião leva a um Deus, não a Deus. Jesus Cristo ele nunca nos ensinou meramente uma religião, mas afirmou que Ele é o caminho. As pessoas usam essa frase dizendo toda religião leva a Deus, simplesmente uma defesa para as suas vidas pecaminosas, dizendo: não, eu estou bem, eu vou chegar a Deus. Não. Jesus disse: eu sou o caminho. Não tem outro lugar onde nós podemos nos encontrar a Deus, que é espírito, que é incomparável, que é incompreensível no sentimento humano, sem Jesus. Jesus é o próprio Deus que nos leva a Deus. Olha que maravilha, bendito é o Senhor Jesus, glórias ao nome de Jesus. Então, nem toda religião leva a Deus. Na verdade, dificilmente uma religião leva a Deus, mas Jesus, que é Deus, Ele te leva ao Senhor. Os discípulos preocupados: para onde nós vamos? Filipe dizendo: mostra-nos o Pai. Jesus Cristo disse: eu estou aqui há tanto tempo com vocês e não tem me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem está me vendo na figura de um homem, está vendo o Deus invisível. Colossenses 2 diz que Ele é a imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus e não a religião. Então nem toda religião leva a Deus, mas Jesus Cristo, Ele é o teu Salvador, o meu Salvador. Basta nos reconhecermos que Ele é Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Outra frase que nós ouvimos: eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Quantas vezes eu fui já evangelizar e falar um pouquinho do Senhor para as pessoas, e as pessoas têm duas frases que elas dizem: eu tenho Deus no meu coração, que é o nosso ponto aqui a ser falado, e outra: eu sou católico. Mas deixa eu abrir só um parênteses aqui, só uma janela. Eles dizem eu sou católico não porque seguem o catolicismo, mas porque simplesmente querem uma religião para se autodefender de seus pecados e suas vidas de misérias. Eu não estou criticando o catolicismo aqui, eu estou criticando as pessoas que afirmam que é católicos, mas não seguem, só para não se converter ao Senhor Deus. Então essa afirmação, eu tenho um Deus no meu coração e não tenho uma vida transformada, isso não é mentira, isso não é verdade. Deus não é cardiologista para querer saber só do coração. Deus é o Senhor que quer a nossa vida por completo. As ações que nós temos é o reflexo do que mora no nosso coração. Certa vez nós falando sobre música secular, sobre música do mundo, né? Pode ou não pode? Antes de responder isso, eu só te falo: aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você faz, diz muito quem você é. Então a afirmação de que Deus está no meu coração e não tem ações diferentes é totalmente antibíblica. Mas quando Deus está no coração, Ele está na ação.
Não tem como dividir as duas coisas. O salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se Deus está no coração de uma pessoa, ela não vai querer o caminho da perdição e do pecado, ela vai querer o caminho da obediência da palavra. Então, se não há mudança de vida, se não há uma busca por Deus, não podemos afirmar que Deus está no nosso coração. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. 1 João diz que aquele que está em Deus, ou que tem Deus no coração, vamos seguir nessa linha, não anda em pecado, e o maligno não pode tocar. Outro clichê que nós usamos: procure a igreja mais próxima da sua casa. Essa expressão não é bíblica. Leia o livro de Atos, leia as escrituras, que nenhum homem vai dizer: segue a qualquer Deus, vai em qualquer lugar, segue o seu caminho. Não. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 2, estava no aposento alto, em uma festa religiosa que estava acontecendo ali próximo, centenas de pessoas estavam ali, eles estavam cheios do Espírito Santo e falavam em 14 idiomas. Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, capítulo 37, os judeus, os religiosos que estavam ali perguntaram: o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Pedro não olhou para ele e disse assim: procure a sinagoga mais próxima de vocês, ou procure um templo mais próximo que vocês possam encontrar. Não. Pedro olhou para eles e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para remissão de pecados, e recebereis ou receberão o dom do Espírito Santo. Então, não é para procurar a igreja mais próxima, mas é para você encaminhar a igreja de Cristo mais próxima. Bendito é o Senhor Jesus. E se eu fosse você procuraria uma placa chamada Comunidade da Terra para as Nações. Essa é a igreja de Deus. Também tem muitas por aí, mas nós estamos aqui firmados em Jesus, nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Paulo e os outros irmãos não simplesmente deixavam os irmãos de qualquer jeito. Eles tinham uma convicção. Não era qualquer igreja, apesar que naquela época não tinha outras igrejas, não tinha templos ainda. Depois eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas tinha outras religiões, outras filosofias, mas todos eles, eu não vou ler, mas todos eles tinham uma convicção. Evangelização sem encaminhar é quase que o mesmo que enganar. Você estava evangelizando e fala assim: entra na igreja mais próxima da sua, vá para a igreja mais próxima da sua casa, mas lá Cristo não é pregado, e é pregado outras coisas que não é o Senhor. Você fez uma obra de Deus perfeita? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós temos que dizer assim: o que eu tenho que fazer, para onde eu vou? Não vai na igreja mais próxima da sua casa, não. Vai na minha célula, vai na célula do líder ali, vai na célula do 12 ali, vai na congregação ali, tal hora, tal lugar. Você tem que caminhar no lugar certo, onde se prega a palavra
palavra genuína do Senhor, porque muitos falsos profetas estão aí, e talvez você possa encaminhar para esses falsos profetas, mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai nos encher com o Espírito Santo, vai nos encher com ousadia, e nós vamos dizer assim, vai para a minha igreja, onde se prega Jesus, o Senhor que ressuscitou e vive pelo século dos séculos. Aleluia! Bendito é o nome santo de Jesus Cristo. Não é a igreja mais próxima, é a igreja que é mais próxima da Bíblia. Quem nunca ouviu falar da frase: posso ser um cristão em casa, sozinho, sem congregar? Os famosos desigrejados. Eu não preciso de pastor. Eu preciso que ninguém me ensine. O Espírito Santo vai me ensinar. Ou um anjo vai me ensinar. Mas eu não preciso de ninguém. Eu sou a igreja. Eu não preciso do templo. Eu não preciso do templo, porque eu sou a igreja. Eu não preciso estar liturgicamente ligado a uma instituição, porque eu sou o templo, eu sou casa de Deus. Então eu não preciso. Os cristãos da época da Bíblia, eles não iam para a igreja. Por que eu vou? Queridos, primeira coisa que você tem que entender, que você não vive há 2000 anos atrás. As coisas se atualizaram. Segunda coisa que você tem que entender: por que os cristãos primitivos não tinham templos como nós nos dias de hoje? Quando começou o Evangelho, houve-se grandes perseguições e diásporas. Chegavam as pessoas, os religiosos, os romanos, e onde havia uma reunião de pessoas, de cristãos, eles perseguiam e faziam correr aquelas pessoas. Então eles não podiam reunir-se em templo, porque era impossível estar junto num templo, num lugar, porque eles iam ser mortos, e não era uma atitude inteligente. O que eles faziam? Se reuniam em casas, faziam células e cultos. No ano 313, no Edito de Milão, houve-se um decreto onde a liberdade de expressão religiosa, e principalmente para os cristãos, foi sancionada. Logo após isso, os mesmos poderiam falar abertamente do Senhor, mas os apóstolos já estavam descansando em Cristo, porque o último apóstolo que morreu foi João, e João morreu por volta do ano 100, mais ou menos. Eles puderam levantar templos como os nossos, e puderam cultuar a Deus. Houve as instituições. Outra coisa que nós podemos afirmar, que é da palavra de Deus, congregar. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos 5 ministérios: os mestres, os doutores, os pastores, os evangelistas, os profetas. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz: e não deixando de congregar, como muitos têm feito, ainda mais que já está chegando o grande dia. Eu costumo dizer que existe pelo menos 3 classes de cristãos nos dias de hoje: os congregacionais, os semi-congregacionais e os desigrejados. Os congregacionais é aqueles que cultuam em casa também e estão juntos no templo, glorificando e exaltando ao Senhor. Os semi-congregacionais são aquelas pessoas que não se firmam em nenhum lugar, não tem um líder fixo, não tem um pastor fixo, e andam
perambulando, se essa é a palavra certa, para lá e para cá, dizendo que Deus tem uma intimidade maior com ela, então ela não precisa ficar sentada há muito tempo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Logo após o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo, ele passou anos sentado ouvindo o que é o cristianismo. Antes de anunciar tem que ouvir, antes de ensinar tem que aprender, antes de trazer as pessoas você precisa ser ganho, você precisa ser consolidado, em nome de Jesus. A igreja de Deus, ela precisa congregar. Eu vou explicar para você na escritura que você não é o templo sozinho, ou o corpo de Cristo sozinho. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Note que o apóstolo Paulo, ele mostra que o crescimento e a edificação é o resultado da juntação. Você não consegue se edificar sozinho. Você é um templo se estiver junto com outros. Você vai crescer e realizar a função cristã de uma forma curada e de uma forma certa se estiver junto com os outros irmãos em Cristo Jesus. O corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, primeira coisa que nós vemos aqui: sozinhos nós não somos ninguém. Segunda coisa, nós formamos um só corpo em Jesus. E terceira coisa, nós podemos ou precisamos estar ligado com todos os outros, senão nós não somos um corpo. De cada pregador, como vai falar sobre isso, eles dão esse exemplo, né? Por exemplo, essa mão que eu acabei de tomar água, pegar no copo, ela é uma mão que faz parte do meu corpo. Mas se eu amputá-la e deixar separado, eu não posso chamá-la de corpo, eu posso chamá-la de parte de um corpo. Posso chamar que está faltando a outra parte para se completar ou concretizar um corpo inteiro. Você não é simplesmente sozinho o corpo de Cristo, você faz parte do corpo do Senhor. Cristo é o cabeça, nós todos juntos formamos o corpo do Senhor, que é a igreja. Em 1 Coríntios 3,16, é bem conhecido, só que eu estava lendo, eu vi uma coisa interessante. Diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O detalhe que Deus me chamou a atenção nesse texto é esse: vocês não sabem que são santuário de Deus. Note que a palavra santuário, ela não está no plural, ela está no singular. Se fôssemos colocar um português correto, digamos assim, essa frase era para ser: vocês não sabem que são santuários
de Deus santuários. Porque se fosse santuários, o texto ia apontar que cada pessoa é um santuário. Mas quando Paulo escrevendo aos Efésios, e também aos Coríntios, ao povo de Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus. Aí a continuação: e que o Espírito de Deus habita em vocês. Como santuário nós só somos junto, mas a juntação do Espírito e casa do Espírito, nós podemos ser separados, compreende? Ou seja, eu não sou o santuário ao templo do Senhor andando sozinho. Eu só sou santuário quando eu tenho o Espírito de Deus e estou junto em comunhão com a igreja. Aí eu sou santuário, aí eu sou casa, aí eu sou templo. Sozinho eu não sou nada. Oh, bendito é o Senhor Jesus. Mas, irmão Suliano, o texto fala em Atos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim, primeira coisa, Paulo estava refutando a idolatria dos gregos. Segunda coisa, essa afirmação é verdade. Nós estamos aqui no centro de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Está aqui pastor Neto, pastora Cris José e eu. Mas daqui a alguns minutos nós vamos para as nossas casas. E este lugar vai ser um lugar qualquer, porque não tem ninguém aqui. Aqui pode ser um aniversário. Nós fizemos o chá da minha filha aqui. Não foi um culto, foi um chá. Logo foi um momento comum. Mas quando há a juntação da igreja cheia do Espírito Santo, que é um santuário, esse lugar aqui é santo. Bendito é o Senhor Jesus. Você que acha que a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, e não precisa de um templo, se você está longe da congregação, do corpo de Cristo, desculpa a palavra, mas o caminho é a putrefação, ou seja, a morte espiritual. Muitos cristãos, até conhecidos meus, talvez estejam assistindo, eles afirmam: eu sou a igreja, Deus habita em mim, eu não preciso obedecer princípios. Mas essa pessoa toma vinho, essa pessoa coloca música secular, essa pessoa vive como qualquer outra. Como que essa pessoa, esse indivíduo, pode dizer que é o templo de Deus e que o Espírito Santo habita nela? Se o Espírito Santo está em mim, logo as minhas ações serão santas. Se o Espírito Santo está em mim, logo eu terei o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo estiver em mim, eu terei a mente de Cristo. Então, a cada atitude que fizermos, ou olharmos os outros fazer, não no sentido de julgar, mas comparar com a palavra, nós vamos ver que quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é santuário junto com a igreja, ela anda em caminhos diferentes. Eu sou cristão e não preciso congregar. Eu sou o templo, eu sou a igreja, eu não preciso de templo. Clichê cristão, clichê antibíblico. Muitos usam essa afirmação para simplesmente conformar os outros de certa forma, entre aspas, e esconder-se dos seus pecados em uma afirmação herética. Pode ter certeza que essa pessoa que diz que não precisa de igreja e que vive o seu evangelho, provavelmente ela não ora, ela não tem comunhão com Deus, porque ela está sozinha. A Bíblia diz que nós somos ovelhas, a nossa figura de cristãos é ovelha.
e o Senhor é o nosso pastor. João capítulo 10, Salmos capítulo 23, dizem que Ele é o nosso pastor. Entretanto, ao lembrar-me dos dias lá do Acre, das horas de lazer na fazenda do pastor Neto aqui, o senhor Marivaldo, nós olhamos as ovelhas e vemos que elas andam juntas. Você não vai ver nenhuma ovelha sozinha, exceto por se perder do bando. Sabe qual o conselho que eu te dou? Meu irmão, tenha humildade e diga assim, ó, eu sou cristão, só que eu não estou congregando porque eu estou fraco. Eu preciso retornar a congregar. Aí sim, sabe qual é a maior dificuldade? Sabe quais são as classes de pessoas, ou a classe de pessoas, vamos colocar no singular, que Deus não gosta? Não são simplesmente os que fazem coisas erradas, mas os não arrependidos. Abrindo só um leque aqui, uma janela, Davi pecou muito mais do que Saul, mas Saul não se arrependeu verdadeiramente. O que Deus está procurando não é homens perfeitos, mas homens arrependidos. Porque quando você se arrepende e afirma em seu coração e para os outros dizendo, eu preciso de um líder, eu preciso caminhar na congregação, você se arrepende, Deus te restaura e você caminha em prosperidade, em salvação e em vitória. Essa é a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Todos viviam unânimes na oração, no ensino dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Todos juntos. Não dizem que todos estavam fazendo separados, mas todos estavam juntos. Onde há unidade, há a manifestação gloriosa de Jesus. Adão teve unidade com Eva, Deus visitava eles todos os dias. Lá no tabernáculo, no lugar santo, lá no propiciatório, havia 2 anjos, um de frente para o outro, simbolizando a unidade, no meio deles a Shekinah de Deus. Onde há unidade, há a manifestação do Espírito Santo. A igreja estava unida em unidade. O Espírito Santo encheu os irmãos. Na casa de Cornélio houve unidade familiar e Deus derramou da sua salvação e do seu Espírito Santo. Em Éfeso capítulo 19, em Atos capítulo 19, fala que o povo de Éfeso estava em unidade. Então houve o batismo e houve o poder do Espírito Santo. Sai de casa agora, meu irmão, em nome de Jesus, de uma palavra agora simbólica, é claro, não literal por conta dessa pandemia, mas vem congregar, vem estar junto, vem estar em unidade, porque Deus tem vitória, prosperidade, salvação, restauração para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar, irmãos. Você que tem esse pensamento, em nome de Jesus, no temor do Senhor, tire isso do teu coração. Eu sei, é claro, eu sei, tem muitos escândalos, tem muitos líderes que deturpam o evangelho, é claro, mas ainda tem os verdadeiros. Peça que o Espírito Santo, através da oração, te guie a um lugar onde você vai ser alimentado, onde tem um pastor que serve a Deus de verdade. Em nome de Jesus. Quem nunca ouviu a expressão, todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Aí não quer entregar sua vida a Jesus para se tornar filho de Deus? Não, irmão, todos nós somos filhos de Deus. É inegável que toda a criação é oriunda da bondade e da vontade de Deus.
Deus. No entanto, ao vermos as Escrituras, nós temos a contemplação de que é uma separação de pessoas entre criatura e filhos. Deus criou todos os seres humanos. Gênesis 1:26, façamos os homens a nossa imagem e semelhança. 27, e criou Deus o homem. Ele usa dois verbos, façamos, o fazer e o criar. Deus criou a todos, mas alguns são feitos em Jesus. Fazer é a restauração daquilo que foi criado. Quando o texto diz a imagem e semelhança, nós sabemos que não é simplesmente físico, mas é essência. Adão era a imagem e semelhança de Deus, mas nós sabemos que ele caiu, deturpou-se a sua natureza. Mas em Cristo Jesus, todas as pessoas podem ser reconciliadas. Afinal, todos nós somos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui nós temos duas condições: o receber e o crer. E o resultado, o direito de se tornarem filho de Deus, ou filhos de Deus. Essa palavra tornar é interessante, né? Quem nunca viu, né? Às vezes tem umas crianças que não, na sua infância não é tão bonita, né? E aí com o tempo ela se torna linda, fica bonita. Ela se tornou, ela foi transicionada de um padrão de beleza para o outro. Alguns vê um jovem e anos depois vê assim: nossa, você está tão inteligente. Ele não era inteligente e se tornou inteligente. Na verdade, ele não tinha um conhecimento e buscou o conhecimento e se tornou um sábio. Quando fala de tornarem filhos de Deus, só se torna algo quem não era. A criança que não era bonita se tornou bonita. O jovem que não era muito inteligente se tornou inteligente. Houve uma transição, houve uma mudança de paradigma. Quando nós recebemos Jesus através da palavra genuína e cremos em seu nome, nós temos o direito de se tornar filho de Deus, ou filhos de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Antes de nós lermos aqui, a pergunta simples nesse texto é: em que momento eu sou nova criatura? Lendo esse texto: quando eu estou em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A versão ideal para esse texto aqui, do termo grego, é a nova criação. Nós temos aqui em nossa mão, nova criatura. A nova criação é diferente. Criação está falando de essência. Criação está falando de direcionamento. Quando nós estamos em Cristo, nós se tornamos nova criação. Deus criou, mas Cristo fez. Deus planejou e Cristo concretizou com sangue. Aleluia, Jesus. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Quando eu estou em Cristo, irmão Juliano, quando você recebe, quando você crê, e quando
você tenha convicção de que você é um pecador e precisa do arrependimento para se encontrar com o Senhor. Os filhos de Deus, eles guardam a palavra. Ser filho de Deus não é uma expressão falada, mas é uma atitude diária. Nós vemos aqui o José que está na nossa frente. José parece muito com o Neto e com a Cris, né? Parece muito com os dois. Os dois, parece muito. José, quando nasceu, parecia que era filho de chinês, né? Não abria nem o olho. Agora tá com o olho, né? Grande, esperto, se deixar. Mas quando você vê o José, e principalmente quando ele crescer um pouquinho mais, você vai ver, nossa, é muito parecido com o Neto nessa atitude. Porque o José é filho do Neto. Então ele recebeu um DNA, algo do Neto nele, que vai ser marcante. Quando você olhar para o José, ele vai falar assim, esse aqui é filho do Neto. Olha o que ele está fazendo, igualzinho. Quando eu olho, às vezes, a atitude que eu faço, eu lembro do meu pai. Nossa, meu pai faz isso igual. Porque eu sou filho do meu pai. Quando uma criatura se torna filho, quando uma criatura se torna filho, ela tem obrigatoriamente, ou é gerado interiormente, uma essência diferente. Desculpa a essas classes de pessoas que eu vou citar, mas eu não posso me conformar e dizer que uma prostituta, a imagem e semelhança de Deus, ou é filho de Deus. Um cara que está trocando tiro com a polícia agora, é a imagem e semelhança de Deus, ou é filho de Deus. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo nesse momento que todas essas pessoas que eu citei, que o Senhor alcance elas agora, por favor, meu Deus, em nome de Jesus. No entanto, ao olhar a palavra de Deus, nós não podemos dizer que eles são filhos de Deus, porque eles não têm o DNA de Cristo, eles não têm a essência do Senhor, não têm as atitudes do Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E se eu guardo a palavra, eu sou transformado. A balança que nós temos que pesar, vamos dizer assim, quem é aquela balança da justiça, né? Quem é e quem não é filho de Deus, é a balança da progressão espiritual. Se não há uma mudança de mente, de atitude, não há uma mudança de essência, a pessoa não muda, a pessoa está naquela situação, ela é apenas uma criatura de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu nunca vi na Bíblia um Espírito de Deus levar alguém ao adultério. Eu nunca vi o Espírito de Deus levar alguém a beber todos os dias. Eu nunca vi o Espírito de Deus levar alguém a usar drogas. Meu irmão, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a transformação em nossa vida, Ele nos leva a obedecer a palavra, Ele nos leva a estar firmados com o Senhor. Então, irmão Juliano, quem é filho de Deus é totalmente santo, é totalmente perfeito. Pelo contrário, nós somos falhos, mas quando nós somos filhos de Deus, a atuação do Espírito Santo é constante em nossas vidas. Deus nos leva ao arrependimento. O temor a Deus é gerado em nossos corações. Quem já ouviu alguém falar assim, ó, eu vou tomar só mais uma, eu vou começar logo agora. Eu já fiz muito isso. Cerveja, né? Eu conheci Jesus, porque eu sou filho de Deus. Eu vou só mais para essa balada porque eu trabalhei a semana inteira e hoje é sabadão, e eu vou porque eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus e com cigarro na mão.
Todos nós somos filhos de Deus já com a vida totalmente destruída. Jesus Cristo diz que o Espírito da verdade te guiaria ou nos guiaria em toda a verdade. Quem é filho de Deus está na verdade, e a verdade é Jesus. E se nós estamos em Jesus, nós temos a atitude de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimentos divinos em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Aí no 17 ele diz que a carne milita contra o Espírito. Aí no 18 ele diz para não nos embriagarmos com o vinho que há contenda, mas enchermos no Espírito. Aí no 22 ele fala do fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, todo fruto, obviamente, é resultado de uma enraização, vamos usar essa palavra, enraização, ou de uma raiz. A raiz firmou-se, nasceu a árvore, então deu o fruto. O fruto do Espírito é a raiz de Cristo que nos levou ao arrependimento e nos tornamos árvores frutíferas, que damos frutos de arrependimento, que João Batista falou no Evangelho do Senhor. Então, filhos de Deus são diferentes de criatura. Nem todos são filhos de Deus. Só somos filhos de Deus, em suma, quando nós nos arrependemos, reconhecemos a nossa miséria e caminhamos em obediência, em busca constante do Senhor. A diferença entre filhos e criatura é que o filho tem prazer em obedecer a Deus e a criatura tem prazer em desobedecer a Deus. Efésios 2 diz que o espírito da desobediência que habita na criação, nos filhos da obediência, não pode habitar na gente, não pode habitar em nós. Então, em síntese, nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que creem, recebem, se arrependem, são filhos de Deus. Uma frase bem nova. Falta 5. Aleluia. Uma frase bem nova. Inclusive hoje mesmo eu coloquei esse ponto porque estou vendo que está surgindo essa heresia e nós não podemos aceitar. A frase herética dizendo: o batismo não salva. Será que nós precisamos nos batizar? Será que nós precisamos literalmente descer as águas? Jesus se batizou, os apóstolos se batizaram, os irmãos se batizaram. Será? Nós vemos que muitos unicistas, monoteístas, estão sendo levados, e alguns já acreditam na predestinação unicista. Se eu tenho um nome, eu já sou salvo, independente de outras coisas. Mas o que eu quero falar, ou refutar, é a tese de que não precisamos ser batizados. Eu quero trazer na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que nós precisamos ser batizados. Ser batizado sem ser uma nova criação é uma religião. Também é importante nós salientarmos isso. O batismo em si não é o começo da salvação. Ele é uma confirmação de quem está sendo salvo.
Eu sou batizado porque Jesus começou uma boa obra na minha vida. O próprio texto de... Encontrei isto na web. Saiu aqui a pesquisa no Google aqui, vou desligar meu Wi-Fi. Aleluia. O próprio texto de Atos 2,38, que já foi mencionado aqui nessa noite, diz: antes do batismo vem o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vocês. Segunda coisa, arrependimento. E segunda coisa, é individual. Cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então o primeiro princípio do batismo é que ele perdoa os nossos pecados. Precisamos ser batizados. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. Muitos homens foram batizados na Bíblia. Nós precisamos ser batizados, meus irmãos, porque não é que foi, é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos sinóticos, eles falam da confirmação desse batismo. Em Lucas 24 diz que Deus abriu entendimento para que eles entendessem as escrituras, ou seja, a partir daquele momento eles iam entender piamente o que Deus queria. O mesmo capítulo de Lucas, capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo disse que em meu nome vocês pregassem o arrependimento. Já Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz para fazermos discípulos, ensinar a guardar e batizar. Em Atos 2,38 nós acabamos de ver que eles entenderam e foram batizados em nome do Senhor Jesus. E deixa eu abrir só uma janela aqui, que eu vou falar para vocês rapidamente. Muitos de nós já sabemos, mas vale a pena nós ratificarmos. Algumas pessoas dizem: qual o nome a ser batizado? Em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, ou em nome de Jesus? Jesus falou que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está certo? Nós precisamos entender que os evangelhos sinóticos, eles se completam. Por exemplo, nós estamos aqui, como eu falei, eu e os dois pastores e o José. Na verdade, os dois pastores, José e eu. E se nós sentássemos na mesa agora para comer uma pizza? Boa ideia, hein? Uma pizza agora, depois, glória a Deus. E sentássemos ali, e alguém ali fora dissesse assim: ó, por favor, pastor Neto, conte-me o que você viu na mensagem de hoje. O pastor Neto ia falar um certo detalhe que ele viu e achou interessante. E se perguntasse para a pastora Cris: o que você achou interessante, o que você viu na pregação hoje? Ela poderia contar outro detalhe, mas a mesma história. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Senhor Jesus Cristo estava com os discípulos na Galileia, após ressuscitar, Lucas diz que o mesmo afirmou que era para pregar em seu nome. Já Mateus diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos estavam ali. Só que nós pegamos um português básico e colocávamos à luz das Escrituras, nós vamos ver que a palavra nome está no singular, e toda palavra no singular retrata ou fala de uma pessoa. Então, quando o Senhor disse que é no nome do Pai, Jesus disse em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, não estamos em um, nós somos a mesma essência, nós somos a mesma pessoa. Em nome do Filho, a Bíblia diz lá em Lucas, quando ele nasceu, esse será chamado Filho do Altíssimo, o nome dele será Jesus. E do Espírito Santo, Atos capítulo 20, versículo 28, cuide da igreja de Deus, zele, cuide de você mesmo, cuide da igreja de Deus, que ele comprou, o Espírito Santo, melhor dizendo, comprou com o seu próprio sangue. Ora, nós sabemos que derramou sangue foi Jesus, e que Espírito não tem sangue.
A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que o Senhor é o Espírito, não o Senhor é Espírito, é diferente. João 4 diz que Deus é Espírito, é uma essência. Mas quando fala em 2 Coríntios que o Senhor é o Espírito, ele está falando que não tem outro Espírito a não ser o do Senhor, que é santo. Logo, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, está falando somente de Jesus. Em Atos capítulo 2, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheio de quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo e não de demônios. Quem está cheio do Espírito Santo fala das coisas concernentes a Deus, fala das coisas de Deus. E eles cheios do Espírito Santo e falando em línguas, aqueles homens perguntam: o que faremos, varões galileus? Eles entenderam o que o Senhor Jesus Cristo falou. O próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos também. Eles entenderam. Então Lucas escrevendo no livro de Atos, dizendo: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Só tem remissão de seus pecados quem se arrepende e quem é batizado em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos batizados porque é um princípio, um mandamento de Jesus. Nós somos batizados porque o batismo é necessário, porque em toda a Bíblia as pessoas foram batizadas. Em Atos capítulo 8, versículo 13, diz que Filipe batizou um Simão chamado Mago. Ele fazia um encantamento, mas Filipe pregou a palavra para ele, e a palavra de Deus diz assim, o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe. Filipe também batiza eunuco. Atos capítulo 8, aleluia, deixa eu colocar o fundo aqui novamente. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Filipe batiza também eunuco. Atos capítulo 8, versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Filipe, o eunuco estava ali. Vou contar aqui, contextualizar para vocês rapidamente. O eunuco estava lendo as escrituras, leu um livro de Isaías, não entendeu. Filipe estava ali. Você está entendendo o que você está lendo? Não, me ensina, me explica. Então ele prega uma mensagem salvadora para o eunuco. E o eunuco fala assim: nós estamos passando aqui na carruagem, tem um lago ali, o que me impede de ser batizado? O batismo não é somente necessário, mas o Espírito Santo coloca o desejo na pessoa de ser. Filipe disse: é lícito que se você crê de todo o coração. E logo o texto diz em Atos 8:38 que o eunuco foi batizado em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, tinha um homem simpatizante do judaísmo, que ofertava, ajudava as pessoas, orava a Deus. Era um homem gentil, era um homem que estava afastado religiosamente falando de Deus. O Senhor Jesus Cristo deu uma visão para Pedro, mandou Pedro ir até lá. Na verdade, o Senhor falou com ele, aleluia, Cornélio. E Cornélio mandou homens até Pedro e trouxeram Pedro. Pedro pregou uma mensagem transformadora. Antes de eles serem batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro olhou assim: peraí, se eles são gentios, estão falando em línguas, estão cheios do Espírito Santo, como que nós podemos negar o batismo? Então, Atos capítulo 10, versículo 48, Pedro ordenou que fossem batizados, ou seja, ele e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo é para salvação, é bíblico. Lídia, na igreja que surgiu lá em Filipos, em Atos 16, uma vendedora de púrpura, uma mulher de oração, eles se encontram ali no ambiente e ela convida os mesmos para sua casa. Ela entende o evangelho. Em Atos capítulo 16 fala assim:
tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou. O surgimento da igreja em Filipos, esse livro que nós lemos, Filipenses, o surgimento da igreja foi, diga-se de passagem, através de um batismo de uma mulher. Então o batismo ainda faz surgir igrejas, meu Deus, aleluia. O carcereiro também, quando Paulo e Silas estavam na prisão, após esse momento, eles expulsam o espírito de uma menina, os seus senhores espancam Paulo, levam mesmo para a prisão, e na prisão eles começam a orar e glorificar ao Senhor, cantar canções, exaltar o Senhor. Os anjos, Deus manda anjo e quebra toda aquela situação. O carcereiro falou assim em Atos capítulo 16, versículo 31: o que eu faço para ser salvo? Na verdade ele estava preocupado, perguntando o que ele faria para ser salvo daquele momento, porque aqueles presos que fugiram, ou que poderiam fugir, ele ia pagar com sua própria vida. Mas ele pergunta: o que eu faço para ser salvo dessa situação? Paulo fala assim: esquece essa situação, que eu vou te dar uma situação melhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, Atos 16, 31, e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo? Deixa eu parafrasear, deixa eu ilustrar. Crê no Senhor Jesus Cristo. O que é crer no Senhor Jesus Cristo? Deixa eu te falar aqui. Algumas pessoas aqui, lá no século 21, vão dizer que não precisa ser batizado. Mas deixa eu te falar uma coisa: você precisa se arrepender, não só você, mas a sua família, e você precisa ser batizado, não em qualquer nome, mas em nome de Jesus. Então no versículo 33, a palavra de Deus diz assim, ó: naquela mesma hora, não foi outro dia, da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Crispo, chefe da sinagoga, e toda a sua casa foram batizados. Vou ler um pouquinho mais apressado para adiantar aqui. Atos 18:8, Crispo, chefe da sinagoga, foi batizado. Atos capítulo 19, um grupo, uma geração de 12 homens, aleluia, 12 homens. Apolo, eu vou falar isso aqui porque eu quero profetizar, amém? Muitas pessoas não querem isso, mas em nome de Jesus vai acontecer. Apolo, ele pregava Jesus, nem o judeu conseguia vencer ele na fé, na palavra e nas escrituras. Só que Apolo não conhecia Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus, só conhecia nas escrituras, sabendo quem é, lendo e explicando, mas não havia recebido o Senhor do batismo. Quando Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, ele pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo quando vocês creram? Não, eu só conheço o batismo lá do João Batista. E Paulo fala: o João Batista, ele pregou aquele arrependimento, melhor dizendo, aquele batismo para arrependimento, mas vocês precisam de um batismo que salva vocês. Então Apolo e todos aqueles homens, 12 homens, uma geração, foram batizados em nome de Jesus. Tem muitos homens aí que pregam Jesus de uma forma excelente, mas não conhecem o batismo do Senhor. Mas em nome de Jesus eu peço ao meu Deus que abra o entendimento, e que esses homens sejam transformados e recebam o batismo do Senhor Jesus Cristo, e que venha expandir esse nome, e que geração surge em nome de Jesus. Éfeso, né? Foi transformado por aqueles homens cheios do Espírito Santo, que foi batizado em nome de Jesus. Os Efésios. Então o povo foi batizado em nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, eles afirmam que os mesmos teriam ou foram batizados em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 3: ou vocês não sabem que todos nós, Paulo se incluiu, daqui a pouco eu vou mostrar que Paulo foi batizado também, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Olha o que Paulo está dizendo, que o batismo é tão essencial,
é tão importante para a igreja que, segundo esse texto, nós só somos participantes da sua morte através do batismo. Esse texto, vou repetir, vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte? O batismo é acessibilidade a Deus, acessibilidade à ressurreição. Em Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então tem batismo e é um só. Em Atos, para nós encerrarmos, capítulo 22, Paulo, nós sabemos que a história de Paulo está lá em capítulo 9, né? Que o mesmo estava indo no caminho de Damasco, ia matar os seus opositores, que no caso somos nós, a igreja. Paulo, perseguidor, estava no caminho de Damasco. Ele foi a caminho, diz quem caiu do cavalo, né? Aleluia. E o mesmo passou 3 dias cegos, recebendo a palavra. Ananias foi enviado pelo Senhor e chegou lá. Só que aqui no capítulo 9 não fala com detalhes. Paulo contando a sua experiência num discurso, ele fala no capítulo 16, 14, 15, 16. Então ele diz: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. 16. E agora, o que está esperando? Isso ele está retratando o que Ananias falou para ele, tá, gente? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então o batismo também é para a lavagem dos nossos pecados. É essencial. O grande missionário dos gentios, o grande implantador de igreja, não somente foi batizado, mas escreveu para todas as gerações que o batismo é essencial. Pedro, confirmando essa palavra, capítulo 3, versículo 21 diz: o batismo que agora salva vocês, não de um lavar de um corpo, mas de uma lavagem de uma mente, de uma boa consciência para com Deus. O batismo é para a purificação do nosso corpo, da nossa alma e de tudo que é em nós. Jesus Cristo nos salvou, e o batismo é a confirmação que nós somos regenerados, limpos, purificados em nome do Senhor Jesus. Você que está me assistindo agora, você que está olhando esse vídeo, que não recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, procure nós que estamos aqui. Você que está no Acre, procure os pastores, os líderes, os 12 no Acre. Você que está na sua cidade, procure alguém que pregue esse nome para ser batizado em nome de Jesus, porque Atos capítulo 4 versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação, que também debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o nome, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é tudo, e em todos recebam batismo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo hoje, na sua palavra, nos ensinou que existem muitos clichês que não são bíblicos, e nós precisamos estar ligados. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar para que essa palavra fique no seu coração, que você passe a outros aquilo que você recebeu. Compartilhe a homens fiéis. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus Cristo, por este momento, ó Pai. Oh, meu Deus, que essa palavra venha gerar, meu Deus, convicção, meu Pai, mudança de vida, fé, salvação nos corações. Meu Deus, age poderosamente pelo Teu amor e pela Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Nos fortalece, ó Deus, nos livra de todo mal, nos ajuda a sair adiante, ó Deus. Em nome de Jesus te peço, ó Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. Até amanhã às 19 horas com o Pastor Neto. Deus abençoe. Aleluia.